Tudo bem com você? Estava sumida aqui do canal, fazia dias que eu não trazia vídeo, mas tá aqui o motivo pelo qual eu dei a sumida. Eu resolvi fazer todas essas peças para falar para vocês que essas peças são bem lucrativas, porque olha o que eu usei um cone de 600 gramas, um pouco do outro, do fio 4, dois pequenos de 200 gramas e um pouquinho do outro para fazer, pessoal, 5 peças, tá? 5 peças. Lucrei bastante, já vou falar pra vocês até por quanto que eu vendi cada peça dessas. Como eu falei pra vocês aí no título, que eu deixei destacado um trilho de mesa simples, que o detalhe que deu vida nesse trilho de mesa, pessoal, um trilho de mesa também com fio 4. Não tem passo a passo aqui no canal, mas eu vou explicar pra vocês direitinho como é que eu fiz, as flores, tudo. E aí vocês vão conseguir fazer, eu tenho certeza. Então, o motivo do meu sumiço por isso, a produção que eu fiz toda semana passada, tá? Ontem eu terminei de colar aqui do trilho as flores. Esse é um jogo completo que eu tenho que fazer para uma cliente, ainda tem muitas peças para mim fazer, uma encomenda bem grande. Então, tudo que eu tinha que fazer no fio 4, eu já terminei para mostrar para vocês aqui, para não ficar um vídeo muito longo. E essa cliente pediu para mim fazer aos poucos entregando para ela, porque é uma encomenda bem grande, ela quer que eu entregue até o Natal para ela usar no Natal. Então é uma encomenda bastante grande. Então a primeira parte que ela pediu tá aqui pronta. E aí depois tem os tapetes, tem bandô, tem puxa-saco, tem os guardanapos também que ela quer para colocar na estante. Tudo para uma cliente só, e aí eu vou trazer para vocês aqui aos poucos. Então essa aqui é a parte 1 do jogo de cozinha da cliente. E aí, conforme eu for terminando as outras peças, eu vou trazendo aqui para vocês também. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, pessoal. Aqui no canal vocês encontram um vlog, assim como eu vou fazer hoje para vocês, mas também vou explicar como que eu fiz. E também passo a passo, tem vários passo a passo aí no canal. Então, se você tá vendo de paraquedas esse vídeo, eu já vou deixar alguns passo a passos que tem aqui no canal pra vocês. Inclusive dessa linda rosa, que é linda. Tem o passo a passo aqui no meu canal, as folhas e o botãozinho que eu usei ali no trilho. Tudo vocês encontram aqui no canal. Então, eu já soltei aqui o celular para mostrar para vocês. Eu vou começar mostrando para vocês as duas capinhas que eu fiz. Essa cliente me pediu para mim mostrar para vocês também sobre aqui o acabamento que eu dei no trilho e nas outras toalhinhas, para vocês já identificarem e para vocês fazerem, se vocês forem fazer aquelas peças lá, tá? Então, como que eu fiz? Eu comecei tirando base lá do canal da Ivonete, tá? Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o passo a passo da capa do liquidificador, porque é o único que eu fiz total passo a passo dela. Comecei pela capa do liquidificador, faz tempo que eu faço. Essas capas aqui, pessoal, eu não sei se já falei pra vocês, mas eu não gosto muito de fazer, porque nem todos os eletrodomésticos são do mesmo tamanho, então eu tinha que estar tirando medida e coisa. E tal, era ruim, porque nem toda cliente sabia medir. Então, o que aconteceu? Quando eu achei esse passo a passo, então o único modelo que eu faço é esse. Vou seguir fazendo essas capas de jogo de cozinha, porém nesse único modelo. Por quê? Porque ele é um modelo todo fechado, ele não tem abertura das alças. Então, é só medir a parte de cima aqui, a Ivonete explica lá para vocês. A parte de cima, mede a parte de cima da tampa de qualquer eletrodoméstico aí, inclusive da fritadeira, que eu tinha uma encomenda e não sabia como fazer, porque era totalmente diferente da primeira que eu fiz. E aí, é só medir a parte de cima e a altura. E fazer por quê? Porque aqui é a base, né?
e aqui é onde abre o liquidificador, então vai dar certo fazendo lá em cima é o que vai mandar aqui o tamanho. Então a Ivonete explica bastante, tem a do liquidificador, tem a da fritadeira elétrica, tem também da batedeira normal, aquela ali é da planetária, mas eu já vou explicar para vocês como que eu fiz. Então essa aqui é a capa do liquidificador. A única diferença da Ivonete é que eu uso essa rosa aqui em todo o meu jogo de cozinha. Essa linda rosa, as clientes sempre querem essa rosa. Essa rosa eu fiz baseada na flor roseta. E aí, só que eu fiz ela com mais camadas e fiz algumas adaptações para ela ficar mais fechadinha. Então, tem o passo a passo aqui no meu canal desta rosa. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês e passando nos cards. Tem o passo a passo também dessa cordinha que eu usei aqui com esses botõezinhos lindos, olha. Então, tem o passo a passo, vou deixar aqui. Porém, lá no passo a passo, eu ensino vocês a fazer um porta-cortina, que é com a mesma rosa para atar ali na cortina. Então, se vocês querem fazer só a cordinha, vocês vão passando o vídeo para frente até da onde eu ensino para vocês a cordinha. O cordão de correntinhas vocês vão ir medindo na peça de vocês até dar o tamanho para depois colocar o outro botão. Eu explico tudo lá para vocês. Então, esse aqui... Vou deixar o passo a passo da Ivonete aí na descrição para vocês da capa do liquidificador. A minha capa de liquidificador, pessoal, eu vendi a R$65. As cores são o caqui, cor caqui da Euroroma e o vermelho círculo da Barroco. Esse pequeno aqui, ó, de 200 gramas eu usei, ó. Eu usei, aqui já vou falar para vocês a quantia que eu usei para fazer essas peças. E eu vendi a R$65 essa peça. Esse aqui é o verde folha também da Barroco mesclado. Ah, aqui eu usei número 6, tá? Todo em número 4 bege, número 4 vermelho, apenas aqui o fio 6, porque as outras peças que eu vou trabalhar no fio 6, eu vou usar esse verde aqui. E o verde 4 era diferente, tá? Era bem diferente, a cor era mais escuro, então eu resolvi usar o 6, não deu muita diferença, ficou bem bacana o trabalho. E aqui, pessoal, a capa da batedeira planetária. Lá no canal da Ivonete não tem o passo a passo, eu pelo menos não encontrei, tá? Se tem, eu peço desculpas, mas eu não encontrei. Então, como que eu fiz? Eu medi lá na casa da cliente a primeira vez que eu fiz, tá? Já faz tempo que eu faço ela, então agora eu já sei como faz, eu não preciso mais medir. Eu peguei um passo a passo de outra capa de batedeira, vou deixar aqui na descrição pra vocês, só essa parte de cima aqui, que eu fiz pra dar o tamanho aqui certinho. Eu não vou lembrar o nome do canal agora, mas vou deixar na descrição para vocês. Então, eu fiz aqui essa parte. E depois eu segui fazendo baseada na capa dali do liquidificador da Ivonete. Eu fiz aqui até daquela altura da batedeira planetária que tem, sabe? Aquela alturinha ali. Fiz aqui, então, no meu, deu 6 carreiras. Então, vocês pedem para cliente de vocês medir a parte de cima ali e até onde vai dar aquela alturinha ali da batedeira planetária, que ela é mais altinho ali, tá, pessoal? E aí, depois, eu vim fazendo a mesma saia do liquidificador. Eu fiz aqui 9 carreiras em bege, 9 carreiras, e depois eu fiz aqui 6 carreiras em vermelho, contando com o bico de acabamento. Então, ficou assim a minha capa de batedeira planetária. Eu usei a mesma rosa e os mesmos botõezinhos aqui. A capa de liquidificador, pessoal, para vocês terem uma ideia, ficou pesando 293 gramas e a da batedeira 386 gramas. Ambas eu vendo a R$65. Praticamente todas as capas dos eletrodomésticos que eu faço é esse preço, R$65, a não ser que seja um eletrodoméstico muito mais grande, aí eu aumento ali um pouquinho, tá ok? E aqui, pessoal, eu fiz 2 toalhinhas do mesmo tamanho que a cliente pediu para colocar em cima do forno e do micro-ondas. Como que eu fiz as toalhinhas? Eu fiz aqui um cordão de correntinhas do tamanho que ela pediu. Ela me pediu de... essas toalhinhas aqui tem um total de 50 centímetros, tá? 50 centímetros de largura. E se eu não me engano, são 66 de comprimento. Como que eu fiz? Eu sei que
O meu bico de acabamento, que é esse aqui que eu dou depois, tem 4 centímetros, tá? 5 centímetros. Então, se a cliente queria com 50, eu comecei um cordão de correntinhas com 40 centímetros e vim subindo bloquinhos. Eu fiz 6 pontos altos, um de espaço e bloquinhos de 2, um de espaço, bloquinhos de 2, e fiz toda essa base, subi até dali a altura que ela queria, tirando ali, então, 10 centímetros, 5 desse lado e 5 do outro. E depois dei o bico de acabamento, que foi baseado nas capas de liquidificador e batedeira para ficar o conjunto. Então, como que eu fiz? Depois que eu fiz aqui, ó, esses bloquinhos, eu fiz... eu comecei com carreiras fechadas, então vocês têm que fazer essa contagem. Faz com 40 centímetros e faz a contagem. Vocês vão fazer 6 de cada lado e pular 1 e fazer 2. E aí vão contando até sobrar 6 aqui. Se faltou, faz mais uma correntinha para dar. E aí depois vocês vão subindo. Depois eu vim fazendo a volta toda de 5 pontos altos, 3 correntinhas, pulava, às vezes eu pulava 3 de base, às vezes 4 para dar certo. Aqui no canto, onde eu fiz o último e o primeiro juntos, para ficar o cantinho aqui certinho. E aí, depois eu vim fazendo leque, um ponto alto, leque no espaço de 3 correntinhas, um ponto alto no ponto do meio dos 5. E depois o mesmo bico de acabamento da capa do liquidificador e batedeira. Então, fiz aqui as minhas toalhinhas para colocar em cima do forno e do micro-ondas ali com a medida que eu passei para vocês. Eu fiz as 2 toalhinhas. Por quanto que eu vendi cada toalhinha, pessoal? R$45 cada toalhinha. Ela não pediu com flor, ela pediu elas assim, sem flor, sem nada, R$45, tá? Gastei muito pouquinho aqui no bico de acabamento. Então, eu vou falar para vocês o que eu gastei aqui nessas peças e vocês não vão acreditar, tá? E aí, depois, se vocês quiserem, vocês somem aí quanto que eu lucrei gastando aquele material ali. Pessoal, e aqui está o trilho de mesa. Esqueci de falar para vocês, cada toalhinha daquelas ficou pesando 265 gramas. 265 gramas apenas cada toalhinha. E aqui está, então, o trilho de mesa, pessoal. Olha a lindeza. Vou levantar aqui para mostrar para vocês. Já gravei no início. Ele é lindo. A minha cliente pediu ele com 1,20 m. Ele ficou com 1,24 m de comprimento e 45 de largura. Olha que linda. Eu fiz toda essa base simples, que nem as toalhinhas, só de bloquinho. Depois fiz o mesmo bico de acabamento que eu expliquei lá para vocês. E coloquei as flores, que tem o passo a passo aqui no meu canal, a mesma rosa que eu mostrei lá para vocês. Essa folhinha que tem o passo a passo aqui no canal também, vai estar aí na descrição. E o botãozinho. Tudo eu colei com a técnica do fio de polipropileno. Quem não conhece essa técnica, dá uma pesquisada aí, inclusive tem um vídeo aqui no canal. Vários vídeos aí onde eu explico para vocês sobre essa técnica. Então, eu coloquei uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Ficou assim o trilho, ó. Vou deixar a foto aí pra vocês dele, pra vocês verem melhor aí na foto. Como que eu fiz ele, pessoal? Aqui, esses bloquinhos eu fiz do mesmo jeito. Fiz ali. A minha cliente queria com 45. Então, eu tirei aqui 5 centímetros desse lado, 5 desse. E comecei o meu cordão de corrente com 35 centímetros aproximados, um pouquinho mais, tá? Sempre façam um pouquinho mais pra ter certeza aí que vai dar o tamanho que vocês querem, tá? Antes um pouquinho mais do que menos. E aí, eu fiz aqui, comecei com os pontos altos fechados, aí eu fui contando pra dar certo quando eu fiz o cordão de correntinhas, tá? Eu fiz um cordão e deixei ali sobrando, depois eu desmanchei o que sobrou. E aí, eu fiz aqui, ó, comecei com 6 pontos altos, eu sei que eu vou contar 6 pontos altos fechados, pulo 1, faço 2 fechados, pulo 1, faço 2 fechados, e no final tem que sobrar 6, para dar certinho. Fez certinho, faltou, faz naquele cordão de correntinhas que você deixou sobrando o ponto alto para dar, tá? Depois é só vocês cortar, desmanchar ali o excesso e dar um nozinho, tá? Eu creio que muitas de vocês sabem disso. Quem não sabe, uma hora eu explico para vocês aqui, se vocês quiserem. Aí, eu vim subindo aí bloquinhos. Fiz aqui sempre 6 no início, subindo bloquinhos de 2, até dar do tamanho que eu queria.
Aí depois eu fui subindo até dar ali, eu precisava de 1,20 m, deu ali 1,15 m, eu parei, tá? E aí eu vim fazendo o meu bico de acabamento, que eu continuei no bege. Eu fiz os bloquinhos de 5 pontos altos, 3 correntinhas. Aqui, de vez em quando, eu fiz a contagem para ver quantos eu tinha que dar. Então, de vez em quando, eu pulava 4, de vez em quando 3, para dar certinho aqui o cantinho. Onde eu fiz um último ponto alto no último ponto alto que eu tinha. Fiz 4 correntinhas aqui para dar mais certinho, para ficar mais pontudinho aqui. Aqui é o único lugar nos cantos eu dei 4 correntinhas. E aí, fiz o primeiro ponto alto dos 5 da lateral junto com o último aqui, ó. Reparem que ele tá junto, para ficar mais certinho o meu canto, não ficar repuxado. E aí, depois aqui, eu vim fazendo aqui os meus bloquinhos de 5 e pulando aqui duas carreiras de ponto alto, às vezes meia carreira, ó, como aqui, por exemplo, eu pulei uma inteira e fiz outra aqui no meio do ponto alto. E vim cuidando para dar certinho lá, direitinho aqui esse canto. Tinha que dar um último ponto alto em cima aqui do ponto alto, onde eu ia fazer a minha virada, que eu fiz as 4 correntinhas e fiz. O bico de acabamento, o leque, nos espaços aí de correntinhas que eu fiz, sempre leque de 3 pontos altos, 3 correntinhas e um ponto alto no meio aqui dos pontos altos dos 5. O bico de acabamento, mesmo bico de acabamento do liquidificador, que são pontos altos já com picôs. Então, ficou esse resultado lindo que vocês viram aí, pessoal. Lindo esse trilho de mesa. Por quanto que eu vendi esse trilho de mesa? Apesar dele ser ponto simples aqui no início, depois eu tive que fazer as linhas rosas, mesmo passo a passo aí que eu já falei para vocês, fiz as linhas rosas. Fiz as folhas, fiz os botões, tive que colar tudo, me deu mais trabalho nessa parte. Então, essa parte aqui foi bem trabalhosa de fazer, porque a gente tem que fazer separados e colar. Então, esse trilho ficou no valor aí de R$100, tá? R$100 esse trilho de mesa. O que eu gastei, então, para fazer essas 5 peças que vocês viram aí? Pessoal, eu gastei um cone de 600 gramas de bege. E deste segundo cone me sobrou 87 gramas. Então, do segundo cone, eu usei um pouco mais de 500 gramas, tá? Então, praticamente 2. Esse sobrinho aqui ainda dá pra mim fazer uma capinha aí de uma fritadeira, por exemplo, ou a capa de uma sanduicheira, tá? Dá pra fazer ainda. Depois eu vou ver se a minha cliente quer alguma dessas peças aqui, que daí eu faço com essa sobra. E aí, de vermelho, eu usei 2 de 200 gramas. 2 de 200 gramas do vermelho círculo. E um pouco do terceiro, que foi para fazer aqui as minhas flores, que faltou. Então, eu usei, sobrou 130 gramas. Eu usei 70 gramas do terceiro. E de verde aqui, pessoal, eu usei 70 gramas mais ou menos aí de verde, 65 gramas aí para ser um pouquinho mais exata, do verde número 6. Então, façam os cálculos aí de vocês para vocês verem. Cada cone desse aqui eu gasto em média tá 17 a 18 reais, tá? Depende aí da região de vocês. E esse aqui, em média de 17, 18 reais, depende aí se vocês vão pegar uma promoção ou não. Então, calculem aí para vocês verem por quanto que eu vendi cada peça e quanto que eu lucrei aí, um lucro bem bacana eu achei, porque tem bastante rendabilidade, principalmente esse número 4 aqui, ele vem 900 e poucos metros, tá? Ele é 600 gramas e vem 900 e poucos metros desse aqui. Então, o vídeo de hoje era essas peças que eu tinha para mostrar para vocês. Agora eu vou fazer outras encomendas, porque eu vou dar uma pausa nesse aqui, porque a cliente quer ir pegando aos poucos, tá? E me pagando e ir pegando as peças. E aí, as outras que eu tenho para fazer é no número 6. Aí, eu tenho mais uns bandôs para fazer na frente, tá? Antes desse, porque ela quer pegar até dezembro. Então, eu fiz um pouco do dela e agora eu vou trabalhar nas outras, pessoal. Por isso que tá um pouco difícil de eu trazer passo a passo aqui para vocês, porque eu tenho muita encomenda para terminar até dezembro. Então, por isso que provavelmente passo a passo vai demorar um pouco para sair para vocês, mas tem muito passo a passo para sair aqui no canal, se Deus quiser. Então, segue me acompanhando aí, pessoal. Segue se inscrevendo, porque vale a pena.
Então, o vídeo de hoje era esse. Eu acho que eu expliquei tudo para vocês. Se eu esqueci de explicar alguma coisa, me pergunta aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouco longo, porque era bastante coisa para mostrar. Então, quero agradecer a todas vocês que tiveram paciência de me assistir aí até o final. Então, eu deixo um beijo muito grande para todas vocês. Vou deixar no final do vídeo aqui a foto das peças para vocês verem, tá? A mesma foto que eu posto lá nas minhas redes sociais, vou deixar aqui para vocês. Inclusive, me acompanha lá nas outras redes sociais, Instagram e a minha página no Facebook. Vou deixar aqui na descrição o link para vocês. Então, um beijo muito grande para todas vocês. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!